Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Tem algum crente feliz aqui nesta noite? Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus, que é digno? Aleluia! Graças a Deus. Sem perca de tempo, vamos meditar na palavra do Senhor. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Acabou, glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Ai, tem uma meia dúzia ainda, né? Pode dar glória a Deus, amém? Você está com o seu smartphone, Êxodo capítulo 3, toma só cuidado com ele na hora da mensagem. Como o pastor Roberto disse, né? Às vezes uma tempestade chega através de uma mensagem, né, pastor? Aí pode tirar a sua cabeça aqui do culto, né? Deixa em módulo avião aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite, de maneira poderosa. Às vezes nós buscamos com tanta ênfase alguns objetivos e ficamos frustrados por não alcançá-lo, e às vezes questionamos até mesmo a nossa fé, a igreja que nós frequentamos, a nossa liderança, mas hoje Deus tem uma resposta nesse sentido para o teu coração. Eu tenho certeza que se você meditar e gravar, não adianta se emocionar na hora da palavra, tem que colocar em prática o quanto antes, para que os efeitos dessa palavra possam mudar a sua história, a sua vida e promover milagres, amém? Êxodo capítulo 3, versículo 7 em diante, 7 e 8 apenas, está na tela para quem quiser acompanhar, a versão RA da tela. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Irmãos, que afirmação que Deus fez aqui. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do aveu e do jebuseu. O que você entendeu aqui no versículo 8? Quem que você viu na Bíblia que fez isso também? Desci para fazer subir, né? Jesus desceu para nos fazer subir ao céu. É um versículo escatológico, né? Tem a ver com a obra de Cristo. Mais uma vez, do 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar-os da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, um lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do aveu e do jebuseu. Amém? Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça neste lugar, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Visita o teu povo nesta noite com a tua palavra, Pai. Senhor Deus, que cada um que está aqui nesta noite seja impactado e norteado pelo poder da tua palavra, Deus. A tua palavra ainda, Senhor Deus, é prezada dentro desta igreja, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Faça a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Se há alguém com dor de cabeça, dores nas costas, qualquer tipo de dor que possa tirar a sua atenção da tua palavra, Pai, coloca as tuas mãos exatamente onde está doendo neste momento e remova esta enfermidade, para o teu nome ser glorificado ainda mais neste lugar, no nome de Jesus, amém e amém e amém. Amém, irmãos? Para a nossa meditação hoje, eu coloquei título e tema, porque o assunto é abrangente, o tema é oração. O título é clamor, amém? O tema é oração e o título é clamor. Tema é o que e título é como, tá bom? Então, como oração, nós temos oração de gratidão, oração de súplica, oração de comunhão com Deus. Então, a oração é um tema abrangente, por isso precisou do título. Então, nós vamos falar sobre o clamor dentro do campo da oração, amém ou não amém? Amém. É só de introdução, nós precisamos pensar em algumas coisas contextuais, e isso tem acontecido de maneira muito forte nas redes sociais, em muitos lugares.
As pessoas estão dando diretrizes para uma vitória. As pessoas estão traçando caminhos fáceis para se alcançar uma vitória. E parece que esse assunto ele é um tanto que atrativo aos nossos ouvidos, ele é palatável. Então as pessoas às vezes dizem para você ser vitorioso, você tem que fazer assim, assim e assado. Para você ser vitorioso, você precisa acordar às 4 da manhã. Para você ser vitorioso, você precisa disso e aquilo outro. Irmãos, não há nada de errado nisso. O errado é quando nós trocamos as práticas por aquilo que é essencial. O errado é quando nós trocamos a doutrina cristã por aquilo que é uma experiência momentânea. Não faça da doutrina uma experiência, e nem tampouco da experiência uma doutrina para você. Tem fundamentos na Bíblia que elas serviram para o tempo dos apóstolos, serviram para os pais da igreja, servem para nós e vai servir para a nossa próxima geração, porque é doutrina bíblica. Oração é imprescindível o crente se afastar da oração. Não dá para se afastar da oração em nenhum momento da nossa vida. Então, se a oração serviu para os pais da igreja, para os profetas, o próprio Jesus orou, nós também precisamos da oração. Por mais que você tenha outros meios para alcançar o objetivo, ainda não inventaram nada e nem vão inventar algo que possa substituir de maneira essencial a prática da oração dentro da vida do cristão. A oração é um grande desafio que Deus lança sobre nós. E algumas pessoas podem perguntar, evangelista, e o Salmo 139 que diz que antes que a palavra me viesse à boca, Deus já a conhece. Como orar para um Deus que já conhece a nossa fala? São algumas perguntas que Deus vai trazer para você, algumas respostas que Deus vai trazer para você nesta noite. E se você sair daqui com uma ênfase nesta prática, a prática da oração, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Amém ou não amém? Vamos entender um pouquinho o texto. Quando Jacó está morando na terra de Canaã, já conquistada por Abraão e Isaac, já toda conquistada e comprada e muito bem pago, toda aquela região. Certo momento da história, Jacó vai começar a sofrer uma grande seca, um período de fome que atacou aquela cidade, aquela região. E quando esta região foi atacada por esta seca, Jacó foi obrigado a migrar para o Egito, dando que José já estava no Egito, e foi uma boa parte Jacó ter migrado neste momento para o Egito. Quando ele chega no Egito, Jacó, sua família, os seus servos, eles são muito bem recebidos dentro do Egito. Eles têm um local para se sentar, eles têm um local para plantar, para cuidar dos seus animais, eles têm um local para dormir, são honrados, porque José está lá no governo daquele país, então eles são honrados naquele período da história. E depois José morre, mas o que vem depois de José também continua honrando os israelitas dentro do Egito. E o momento prossegue, a situação continua passando, o tempo passa, e aquele povo que tinha uma terra prometida por Deus a Abraão, a terra de Canaã, se esqueceram que eles não eram daquela cidade, que eles não eram daquele país, mas que a terra que Deus havia outorgado a Abraão, dado por direito a Abraão, estava esquecida, estava abandonada de canto. Mas dentro do Egito eles estavam muito bem, porque lá eles tinham espaço, eles tinham direitos, e parece que neste momento de bonança que acontece dentro do Egito, apaga da memória dos israelitas que eles não eram daquela terra, que os deuses daquela terra não eram o seu Deus, que a fé daquele povo não era a sua fé. Parece que o momento de paz, de harmonia, de sobra, de fartura que tiveram dentro da terra do Egito, fez com que os israelitas por muito tempo se esquecessem do grande eu sou, do Deus que chamou Abraão de terra de Ur dos Caldeus, prometeu a terra de Canaã. Parece que o momento bom afastou os israelitas de Deus, mas a situação vai mudar, as coisas vão começar a piorar, e diz a palavra que vem depois aquele que não conheceu José, e começa a oprimir o povo de Israel dentro do Egito. Esta opressão se estende por 100 anos, por 200 anos, por 300 anos, até chegar 430 anos, quando chega nesta data, o povo de Israel, que agora já não tem mais um espaço vantajoso, que agora está sofrendo dentro daquela terra, parece que o sofrimento foi um gatilho de memória, para fazer os israelitas se lembrarem: nós não somos daqui, esses deuses não são nosso Deus, as pessoas daqui não têm a mesma fé que nós. E diz a palavra que o povo de Israel começa a clamar dentro do Egito. O clamor foi movido pelo sofrimento, pela escravidão, o clamor foi impulsionado pela pior situação que um ser humano poderia viver naquela época. Era um escravo, trabalhavam somente para comida, trabalhavam sem nenhum direito, mas parece
parece que o sofrimento fez um gatilho de memória naqueles israelitas. Eles se lembraram: o nosso Deus, o grande eu sou, prometeu ao pai Abraão, o nosso patriarca, a terra de Canaã, e nós não somos daqui. Esse start foi dado pelo sofrimento dentro da terra do Egito. Essa lembrança do grande eu sou não veio no tempo de bonança, não veio no tempo da fartura, mas veio exatamente no tempo que eles estavam sendo oprimidos pelos egípcios. Fecha teus olhos, deixa eu fazer uma pergunta de reflexão. Quem sabe o que você está passando não é Deus chamando você para mais perto dele. Quem sabe o que você está passando não é Deus dizendo para você: esse não é o seu lugar, isso não é o que eu espero que você faça, esse Deus não sou eu, essa terra não é sua, e este povo não é o teu povo. A maneira incongruente que nós temos de encarar as circunstâncias da vida não nos permite refletir que a situação adversa nunca é para matar o crente, mas sempre para aproximá-lo do Deus que ele serve. Como está a tua vida nesta noite aqui? Como é que você está hoje aqui? Será que se tivesse tudo bem na sua casa, você estaria aqui? Será que se nenhuma tragédia tivesse acontecido na sua vida, você teria se encontrado com Deus em algum momento? Olha para mim, e diz a palavra do Senhor, que depois de 430 anos, Deus ouviu o clamor daquele povo que estava dentro do Egito. Deus ouviu o clamor daquele povo que estava dentro do Egito, sofrendo, chorando, e Deus ouviu. Vamos meditar um pouco dentro desse tema. O título é clamor, eles vão colocar já na tela, o título é clamor. O primeiro ponto que parece incoerente é uma pergunta que todos fazem: Deus não está vendo? Um dia eu vendo uma artista que morreu muito jovem, apresentou na televisão o seu acidente, e o pai dele disse: olha, será que Deus não estava vendo meu filho se acidentar lá? O primeiro ponto é: Deus está vendo, porque Deus vê todas as coisas. Você nunca parou e perguntou para Deus: Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não conseguiu contemplar a minha situação, aquilo que eu estou vivendo? Será que Deus não está ausente? Deus está olhando para as outras 7 bilhões de pessoas que há no planeta, mas se esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo? Segundo o texto que nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 3, diz assim, ó: certamente vi. Deus diz, sem sombra de dúvida, eu estou vendo o que os israelitas estão passando dentro da terra do Egito. Certamente vi. Deus sabia. Deus via o sofrimento deles. E a pergunta que muita gente faz aí, e isso é um apoio ao ateísmo, é: se Deus existe, por que existe o mal? Se Deus existe, por que as crianças morrem? Se Deus existe, por que a casa cai e mata toda a família? Será que Deus existe de fato e Ele não está vendo? Eu tenho uma palavra para você: Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Quando eles começam a clamar, a palavra diz nesse diálogo que Deus está tendo com Moisés lá no Monte Horebe, esse diálogo de Deus com ele diz assim, ó: eu vi, certamente eu vi o sofrimento do meu povo. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo o teu sofrimento. O fato de Deus estar vendo não significa que Ele vai agir dentro do teu sofrimento. Não é uma palavra palatável aos ouvidos, mas é a verdade bíblica.
que está sendo expressa aqui. Na primeira igreja batista você vai ouvir a Bíblia, por aí você vai ouvir um monte de coisa que anima o coração, mas não resolve a tua situação. Aqui você vai ouvir o que a Bíblia diz, que vai mudar a tua história. Eu tenho uma palavra para você: Deus está vendo. Quando você pergunta a Deus na sua oração: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Deus responde: sim, eu estou vendo o que você está passando, mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está vendo. Olha o que o sábio Salomão escreve em Provérbios capítulo 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está vendo. A resposta para o ateísmo que diz: se Deus existe, por que existe o mal? Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus está vendo. No diálogo que Deus está tendo com Moisés em cima deste monte, Deus vai falar: certamente, não há dúvidas, eu tenho visto o sofrimento do meu povo por causa dos egípcios. Durante 430 anos, o povo de Israel se esqueceu de Deus. Durante 430 anos, Deus não se esqueceu do povo de Israel, porque Ele diz: certamente vi o sofrimento do meu povo, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. O que você responderia para alguém que se perguntasse: Deus não está vendo a tua situação? Às vezes nós confortamos os nossos corações dizendo assim: Deus sabe de todas as coisas, não é assim? Deus sabe, não aconteceu? Deus sabe, vai acontecer? Deus sabe. Estou orando, buscando, não aconteceu nada, talvez Deus ainda não olhou para mim, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós respondemos, confortamos o nosso coração, somos um advogado de Deus, porque nós não queremos que o nosso Deus seja interpretado de uma outra maneira pelas outras pessoas. Nós dizemos: Deus sabe de todas as coisas, Deus está vendo, e na hora certa, no momento certo, Ele vai agir. Eu tenho uma palavra para você: Deus está vendo o teu sofrimento, e a pergunta é: por que Ele ainda não fez nada por você? 430 anos, Deus viu o sofrimento do povo de Israel dentro do Egito. Eu concluo o primeiro ponto dizendo: Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Provérbios diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está vendo. Deus vê aquilo que o homem não vê. Deus enxerga o nosso coração. Jeremias 17 diz que Ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo as obras das suas mãos. Deus está vendo todas as coisas. Deus não é cego, Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo a tua situação, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo o que você está passando, Deus está vendo o teu desemprego, Deus está vendo a tua doença, Deus está vendo tudo, porque Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus está contemplando tudo, porque Ele vê tudo em todo momento. Será que não tem uma pergunta aí na sua mente? E por que Ele não faz? Segundo ponto: Deus irá ouvi-lo. Preste atenção, eu não disse que Deus ouve, eu disse que Deus irá ouvi-lo. Não é Deus está vendo, é Deus irá ouvi-lo. A palavra do Senhor diz assim, ó: e ouvi o seu clamor. Deus ouviu o clamor deste povo. Deus via o seu sofrimento. Certamente, Deus faz uma afirmação: certamente eu vi o sofrimento dos israelitas. E depois Ele continua dizendo: ouvi o seu clamor. Quando eu disse que deveria mensurar o que era oração e o que é clamor, exatamente por isso. Tem muita gente que diz por aí: eu não sei porque aquela gritaria na igreja, porque Deus não é surdo. Já ouviu isso? Já ouvi de muita gente. Eu não sei porque orar alto se Deus não é surdo. Eu não sei porque gritar se Deus não é surdo. Você sabe o que significa clamor? Deus não ouviu o gemido, Deus não ouviu a oração que é feita dentro do quarto às escondidas. Deus diz assim: eu ouvi o seu clamor. Clamar é pedir em voz alta para todo mundo ouvir. Clamar é expressar com força a necessidade. Clamar é gritar na presença do Senhor. Tem muita gente que não gosta de barulho, vai se assustar com Deus quando chegar no céu.
Deus diz: eu não ouvi a oração do quarto quando eles estavam sofrendo, eu ouvi o seu clamor por certo, quando os israelitas caíram em si, que eles não eram daquela terra, o sofrimento, quem sabe, carregando blocos ali dentro do Egito, eles não começaram a gritar: Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aonde o Senhor está? Porque Deus não diz que ouviu o cochicho, o gemido, Deus diz que ouviu o clamor. Tem momento na vida da gente que você tem que gritar, tem momento na vida da gente que você tem que levantar a tua voz em alto e bom som, dizer: Deus, socorro, porque eu já não aguento mais a minha situação. Tem momento que você precisa clamar, tem momento que precisa gritar. Deus já ouviu o gemido dos lábios de Ana, mas Deus ouviu o grito do povo de Israel. Deus já ouviu a oração linda que Salomão faz no pátio do templo, mas Deus ouviu a oração feita no ventre de um peixe por Jonas. Deus está em todos os lugares e ouve todos os tipos de oração, mas para algumas circunstâncias da vida, você vai ter que gritar por socorro. Para algumas circunstâncias da vida, você vai ter que clamar, e clamar não é cochichar, e clamar não é ficar encolhido, clamar é deixar explodir o que está dentro do peito na direção de Deus, falar: Deus, eu já não estou aguentando mais, Deus, socorro, pelo amor do Senhor, me socorre dentro dessa circunstância. A palavra diz: ouvi o clamor, não ouvi o cochicho, ouvi o clamor, ouvi o grito de desespero do povo que estava dentro daquela terra. Mas esse clamor não vem nos primeiros 50 anos de Egito, esse clamor não vem nos primeiros 100 anos de Egito, esse clamor vem na pior fase que Israel estava vivendo dentro do Egito. Meu irmão, infelizmente há uma afirmação: crente ora mais quando está sendo atribulado. Crente ora muito mais quando está sendo perseguido. Crente ora muito mais quando as tempestades da vida batem à sua porta. O crente ora muito mais quando o desemprego bate à sua porta. E sabe que Deus está preocupado? Não é com o emprego que Ele vai te dar, não é com casa, carro que Ele vai te dar, porque isso é natural para Deus. Isso Deus faz no estado de Deus. Ele transforma a sua vida. O que não é do feitio de Deus é fazer você chegar perto dele, porque isso é uma decisão sua. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Deus poderia fazer isso, mas Ele deixa como opção, pelo livre-arbítrio. Ele poderia trazer você para perto dele, mas as situações da vida vão te aproximar de Deus. No clamor, na oração, no gemido, Deus está com saudade da sua voz no céu. Deus queria ouvir o teu clamor no céu. Deus queria muito ouvir o teu clamor no céu. Sabe aquele pai que odeia castigar o filho? Acho que todo pai é assim. Sabe aquele filho imperativo, cheio de saúde, de energia, que está correndo para todo lado, e você quer pegar ele um pouquinho no colo, e ele não quer, ele quer correr, ele quer ir para lá e para cá. Mas você já viu esse mesmo filho quando ele está doentinho? Ele só quer o colo do pai, ele só quer ficar perto do pai. Às vezes nós estamos com muita energia, estamos longe de Deus. Às vezes Deus manda alguma enfermidadezinha na sua vida, para você pedir colo para Ele, e clamar por Ele, e chorar aos pés dEle. Não estou falando de um Deus que está carente da tua presença, estou falando de um Deus que está preocupado com sua distância. Preste atenção, Deus não tem carência de nada. Não estou falando de um Deus que carece da presença do ser humano. Estou falando de um Deus que está preocupado com tua situação. Você está muito longe dele, por isso algumas tempestades vai te buscar e trazer na presença de Deus. Não para você orar quietinho aqui não, para você gritar neste lugar, porque aqui é a casa dele, é a casa de Deus. Quando você gritar neste lugar, a voz que vai sair do fundo do teu peito será transmitida pelo Espírito Santo, que diz a palavra, e ele intercederá por nós com gemidos inexprimíveis diante ao Pai. E tudo aquilo que nós não sabemos verbalizar, o nosso grito que parece insano, que parece não ter lógica, o Espírito Santo pega e transfere isso para diante do Pai, como um pedido de socorro.
como um pedido de socorro, como um pedido que não aguento mais, estou no meu limite, já não posso mais, eu não consigo mais vencer, estou no limite. Este é o pedido que o Espírito Santo leva para diante do Pai. Mesmo quando você está pedindo um carro, quando você está pedindo: Deus, me cura desta enfermidade, Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, o Espírito Santo pega tudo isso que você diz que precisa, leva diante de Deus e fala: Deus, o que ele está precisando é um pouco mais do teu poder, da tua presença, é um pouco mais das tuas mãos. Deus está dizendo nesta noite: nós precisamos orar e clamar. Não importa se vão te chamar de doido, não importa se vão dizer que você é maluco, clame em alta voz e não te detenha. Deus virá ao teu socorro. O clamor é um grito que sai da alma, traduzido pelo Espírito Santo diante da presença dele. Se Deus, no Salmo 139 diz: antes que a palavra me viesse à boca, eu a conheço. Antes que um dia existisse na sua vida, eu já conheço todos eles. Por que é que nós precisamos orar? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: por que é que você precisa de orar? Ela sorriu ou respondeu? Perceba inicialmente que eu disse que Deus estava vendo o sofrimento deste povo. Depois diz Deus diz: eu ouvi o seu clamor. Você percebeu alguma coisa aqui? A primeira afirmação de Deus nesse texto, no diálogo que ele está tendo com Moisés, ele diz: certamente vi o sofrimento. 430 anos tem sido anotado a cada dia na minha agenda, não perdi nenhum dia. Eu vi, certamente sei do sofrimento. Aí depois ele diz: eu ouvi o seu clamor. Por que nós precisamos orar? Deus está vendo e Deus irá ouvi-lo quando nós clamarmos a Deus. Primeiro, porque oração, quando você ora, mesmo sabendo que Deus sabe de todas as coisas, você comunica uma decisão. Você não percebeu isso ainda, mas todas as vezes que você ora, é porque você se cansou de uma situação e você quer comunicar a Deus que você já está farto daquilo. Você quer mudar de vida, você quer mudar de situação. Quando você ora, você expressa o teu livre-arbítrio. Por quê? Porque quem não ora, fala: não, Deus sabe de tudo, Deus vai fazer. Não, Deus não vai interferir nas tuas decisões. É livre-arbítrio, Ele deixou para você, não é para Ele. Mas quando você ora, você decidiu não viver mais aquilo que você está vivendo. Quando você ora, você diz: estou cansado do que está acontecendo, estou cansado do desemprego, estou cansado da doença, e eu decidi mudar de vida. Quando você ora, você comunica a Deus uma decisão. Chega da vida que eu estou levando. Quando você ora, você está dizendo para Deus: Deus, agora o Senhor pode vir e agir na minha vida. Eu decidi buscar ajuda com o Senhor para me livrar dessa situação. O povo de Israel, nos primeiros 100 anos, eles não oraram porque estava confortável. Não havia uma decisão de olhar para aquela cidade, para aquele país e dizer: eu não quero mais ficar aqui, porque era um local confortável. Mas quando o clamor chega diante de Deus, eles decidiram: o Egito não é o meu lugar, existe um lugar melhor e maior lá fora que Deus deu ao pai Abraão. Quando eles começaram a clamar, era decisão: cansei do Egito e quero ir para Canaã. Quando você ora, você comunica a Deus uma decisão. O que Deus não vai fazer por você é decidir. Deus não força ninguém a levantar a mão e vir aqui à frente e aceitar Jesus. Deus não faz nada disso. Por quê? Porque é o livre-arbítrio. Quando você está orando, você está dizendo para Deus: eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, eu decido sair dessa situação. Se Deus conhece tudo que vai sair da sua boca, se Deus sabe todos os teus dias, sabe por que você precisa orar? Para você exercer o teu livre-arbítrio, de decidir não querer mais ou continuar. O povo de Israel poderia ter ficado 530, 630, até 1030 anos dentro do Egito, mas no momento que eles clamaram, eles decidiram orar, decidiram sair daquela situação. Então, quando você ora, você comunica uma decisão. Quando você ora, você mostra a Deus, externa a Deus a insatisfação que você tem com tudo que você está vivendo. E isso é oração. Quando você ora, você comunica a sua fé.
Não há uma outra maneira de exercer a fé sem a oração. As pessoas estão por aí nas redes sociais espalhando um monte de besterol, falando que você pode alcançar o dinheiro, que a sua mente pode atrair o dinheiro, e isso e aquilo, tentando meios triviais para se chegar a uma resolução, uma solução para aquilo que você está vivendo. Eu digo para você, fique com a palavra do Senhor, que diz que a oração pode muito em seus efeitos. Se é dinheiro, se é saúde, se é casa e carro ou salvação, ela será conquistada através da sua oração. É da tua oração. A oração comunica a sua fé. Isso aqui é o primordial para mim. Existe um pessoal por aí que diz que fala com o morto. Eu não acredito. Eles falam com o diabo e acham que está falando com o morto. O morto não fala. Quem fala são os vivos. Isso é primordial no campo da oração. Quando você ora, você externa a certeza que Deus está vivo. Ou você faz parte daquela região que acredita que fala com os mortos. Mas quando você está orando, você está dizendo de maneira essencial, não prática, mas de maneira essencial: Jesus ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai. A tua oração comunica que você não serve a um Deus de pau, de pedra, de barro ou de ouro. Você serve a um Deus vivo e todo-poderoso, que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. A tua oração está trazendo ao teu coração que o teu Senhor vive. Jesus ressuscitou, e por isso eu falo com Ele, eu me relaciono com Ele. A minha oração está mostrando para o inferno que o meu Deus está vivo. Aleluia. Deixa eu ler Jeremias 29:12. Diz assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Já tinha lido esse versículo? Escuta. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Em último ponto, dentro do campo que Deus ouve, quando você ora, você faz um convite a Deus para participar da tua situação. Você abre a porta e diz: Deus, eu preciso do Senhor, pode entrar. A palavra do Senhor diz, como o pastor Roberto citou ontem à noite aqui: Ele está à porta e bate. A tua oração é quem vai abrir esta porta para Ele entrar. E quando Ele entrar dentro do teu problema, Ele vai participar. E se tem alguém melhor, eu desconheço, para participar da tua vida do que Deus. Deus quer participar do teu sofrimento, Deus quer participar das tuas vitórias, Deus quer participar das tuas derrotas, e Deus quer participar da vida eterna que Ele tem para você. Mas como assim, evangelista, Deus participar das minhas derrotas? É que a concepção de vitória e derrota está dentro do campo humano. Muita gente poderia olhar para Jesus e dizer: Jesus foi derrotado porque Ele morreu crucificado. Mas quem conhece a história sabe que a morte de Jesus foi a maior vitória que o ser humano já conquistou na face da terra. A morte de Jesus trouxe a maior vitória para nós. Quando você ora, além de externar a tua convicção que Deus está vivo, que Jesus está vivo, você convida para que Ele participe com você das tuas situações. Quando o povo de Israel lembrou-se de Deus, eles começaram a gritar o nome de Deus, a ir atrás de Deus, e Deus falou: já que vocês clamaram, então certamente ouvi, e aí Ele conclui dizendo: e eu desci na vassai de cantonivasúbrias. Quando Deus ouviu o clamor, quando Deus ouviu o clamor do povo dele, convidando ele, decidindo não ficar mais no Egito, aí ele então diz: por isso desci. Terceiro e último ponto: quando Deus é convidado a conhecer. Ele viu, fato, Ele está vendo todas as coisas. Ele ouviu, fato, quando você ora, Deus ouve.
Agora, quando ele é convidado a vir, ele conhece a tua situação. O clamor por causa dos seus, ouviu o clamor por causa dos seus exautores, e olha que ele continua dizendo: conheço-lhe o sofrimento. Ele está vendo, ele é convidado através do clamor a descer, e depois que ele desce, ele diz: conheço-lhe o sofrimento. Você já pensou por esse lado da oração? Deus está vendo você, sempre viu você. E aí você pergunta: então por que ele não faz? Ele estava esperando o teu convite pela oração, pelo clamor, para participar da sua vida. Aí sabe o que acontece? Ele desce lá. Ele desce, não mandou mensageiro, ele foi lá. Aí quando Deus entra nas nossas circunstâncias, Ele não quer saber como ou quem está te prejudicando. O braço forte de Deus tirou todo aquele povo de Israel a contra a vontade do governo daquele local. Não tem capeta, não tem Satanás, não tem anjo, não tem demônio, não tem inimigo que possa impedir quando Deus resolver participar da tua vida, porque operando eu, quem impedirá? Quando Deus desce para participar, Faraó disse não. As águas do Nilo viraram sangue, Faraó disse não. Veio praga de piolho, Faraó disse não. Escureceu o sol, Faraó disse não. Morreu os primogênitos, Faraó disse vai, porque não dá para lutar contra a força e o poder desse Deus. Vai, porque não dá para lutar contra Deus. Não tem nada que possa impedir o teu clamor de chegar ao céu, e não há nada e ninguém que possa impedir o agir de Deus quando o teu clamor chegar ao céu. Essa cantoniva súbia, de calabra cantoniva sai. Aí ele desce, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer subir a terra que ele havia prometido. O grande milagre, o grande livramento foi precedido pelo clamor. Quanto tempo faz que você não clama a Deus? Como é que está o teu lugar de oração? Essa geração movida pelas mentiras das redes sociais, de alguns que se dizem pastores, enganando o povo de Deus, e muita gente aplaudindo eles, dizendo que existem outros meios, não enfatizando a doutrina da Bíblia cristã. Doutrina não é a roupa que você veste, como algumas religiões interpretam. Doutrina não é a maneira de se vestir. Doutrina são fundamentos básicos da fé cristã que sustentam o crente aqui na face dessa terra. Doutrina é aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. As outras coisas que as pessoas dizem por aí é uso e costume. Doutrina é o que Deus deixou para mim e para você. E se nós desviarmos-se dela, se nós deixarmos as doutrinas para trás, se nós acharmos que uma coisinha aqui, uma palestrinha ali vai resolver a nossa vida, seremos sempre os mesmos buscando outros resultados. Mas o convite de Deus para todo ser humano que deixou a sua história registrada nas páginas da Bíblia Sagrada, eles marcaram história, não foi pela quantidade de seguidores, eles marcaram história não pelo o púlpito que eles ocupavam, marcaram história não pela placa da igreja deles, eles deixaram uma marca cravada nesta terra, mostrando que a oração ainda continua sendo o caminho mais curto para o cristão receber o teu milagre, que a oração ainda é o ponto de relacionamento que Deus tem com os seus servos, com os seus filhos, que a oração é aquilo que nos mantém forte, mesmo enquanto nós não recebemos o milagre, que a oração, ela provoca milagre de uma maneira que você não faz ideia. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não tem medo de credencial de igreja, o diabo não tem medo de púlpito, o diabo não tem medo desta Bíblia aqui guardada na sua casa, o diabo não tem medo se você está 50 anos na igreja, mas o diabo sai correndo de crente que ora, o diabo não passa nem perto de crente que ora. O poder do cristão ainda continua sendo o clamor, a oração. Sai, calabra subriando e cantonivas súbrias. Eu vi, ouvi
desci para fazê-lo subir, precedido pelo clamor. Se coloca de pé, por gentileza. A força da igreja não está na sua beleza. Eu ouso dizer isso. A alma da igreja é a oração. Prescindir da oração é o maior engano que alguém pode ter na sua vida cristã. Prescindir da oração. Posso dizer uma coisa, você não vai se escandalizar? Às vezes vem um pregador de fora, aí ele ora, Deus cura um monte de gente, aí todo mundo fica ovacionando aquele pregador, achando que foi o pregador que fez o milagre, achando porque vem de longe é mais poderoso do que quem está na casa. É uma concepção que está nos nossos dias. Mas você sabe por que Deus faz milagre na igreja? Porque existe uma meia dúzia que ainda vem com o pastor Roberto aqui no sábado de manhã orar. Eles oram por todas as programações da igreja. A diferença é que quando vem alguém de fora, nós acreditamos que ele é mais poderoso do que os que estão dentro. Esta igreja é sustentada pelo poder da oração. Tudo que eu sei, eu não peguei o tempo áureo do pastor Jorge Navac, mas tudo que eu sei do pastor Jorge é que a vida dele era aquele Monte Horebe, de joelhos, orando e intercedendo. O resultado que você tem hoje foi construído nos joelhos de um homem de Deus, que nunca se cansou de orar por esta igreja, de orar por cada membro desta igreja. Tudo que nós temos hoje, a pergunta é: o que nós hoje vamos fazer pela geração que vem aí na frente? Eu não conheço homens de Deus pela forma de pregar ou a sua comunicação, se fala o português correto ou não. O homem de Deus é conhecido pelo o quanto ele é íntimo de Deus. E a intimidade com Deus só se dá através da oração. Há 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás, eu era de um outro ministério. Fui chamado para tocar num casamento. Tiveram coragem de me chamar para tocar num casamento. E naquele dia, eu conheci um irmãozinho chamado Paulo. No final do casamento, ele foi ali e cantou algumas músicas comigo, no violão. E depois esse irmão chamado Paulo falou assim: viu, você não quer ir lá na minha casa? Que ela tem um monte no quintal. Você não quer ir lá orar comigo? Tem um grupo que sobe lá naquele monte. Depois esse irmão chamado Paulo foi chamado evangelista Paulo, e hoje é o pastor Paulo que está aqui em nosso meio. Eu conheço um homem de Deus. Pode aplaudir a Jesus, que ele é digno. Não conheça homens de Deus pela quantidade de seguidores nas redes sociais. Conheça homens de Deus que têm sua vida íntima de oração, e porque isso é tão bom para eles, quer dividir com você. E eu conheci o pastor Paulo há quase 14 anos atrás, me chamando para ir no monte orar. Ele não me chamou para um churrasco, não me chamou para uma festa de família, não me chamou para nada disso, nem para tocar em lugar nenhum. Ele falou: você quer ir lá no monte na minha casa orar? Vamos lá orar. E a partir daquele dia eu comecei a conhecer o grande homem de Deus que está aqui hoje. E quando ele prega, as pessoas falam: nossa, que homem usado. Quando ele ora, as pessoas são curadas. Você acha que isso constrói da noite para o dia? Isso constrói com os joelhos no chão, intimidade com o Pai, para que o Pai possa responder. O nosso clamor chega forte e poderoso lá em cima. A nossa vida ministerial não é construída pela quantidade que estudamos. A nossa vida ministerial, ela só é aprovada pela quantidade que nós temos de oração nas nossas vidas. Nós não podemos preceder da oração, nós não podemos fugir disso. É muito bom você vir aqui à frente e nós orarmos, pedir oração para os pastores, então é muito bom, nós estamos aqui para isso. Mas nada vai resolver se você não tiver a tua intimidade com Deus, se você não decidir colocar Deus na sua agenda e falar: a partir de hoje, Deus está na minha agenda às 2 da manhã. Às 2 da manhã eu vou me levantar, vou lavar o rosto e vou falar com Ele. A partir de hoje, Deus está na minha agenda às 6 da tarde. Pode vir quem vier na minha casa às 6 da tarde, os meus
teus joelhos estarão dobrados. Sabe por quê? Só vai para a tua agenda quem é importante, só vai para a tua agenda compromissos importantes. Quando você marca um médico, você coloca na agenda porque você não quer perder, porque aquilo é importante para você. Se Deus foi para a tua agenda, é porque Ele é muito importante para você. Se a oração está na tua agenda, é porque você é um crente poderoso, cheio do Espírito Santo, que vai arrebentar com a boca do capeta, saquear o inferno e povoar o céu. A oração traz Deus para perto de você. Vi, ouvi, conheço, desci para fazer subir. Eu quero chamar aqui da frente, preste atenção. Eu queria que o pastor Paulo viesse orar, fazer essa oração, por favor. E logo já passo o pastor Maurício fazer a oferta. Eu quero chamar aqui à frente quem precisa de um pouquinho mais de força para orar. Deixa eu que orar para Deus te curar. Quem precisa de um pouquinho mais de força para levantar um altar de oração dentro da sua casa, pode vir. Eu tenho 3 minutinhos. Essa oração, você, não é o pastor Paulo, você vai assumir um compromisso com Deus de orar um pouco mais. O problema da igreja nunca foi financeiro. O problema da igreja é relacionamento com Deus. Assuma o teu compromisso. A evangelista não tem uma prática, eu consigo orar 5 minutos. Se você consegue orar 5 minutos focado no que você está falando, ore 5 minutos. Não é a quantidade de tempo, é o quanto você se entrega naquele momento de oração. Hoje não, amanhã, às 2 da manhã, eu vou estar orando na minha casa. Se você quiser levantar comigo, levanta lá, 2 da manhã nós vamos estar orando. Vamos orar juntos? Eu oro por esta igreja, eu oro pelas pessoas que pediram aqui, que estão doentes, às vezes me procuram no final, orar, não tenho o que fazer, eu tenho que orar. E oração é a melhor resposta que nós damos a Deus. É a resposta da nossa fé a Deus. Oração é um meio de comunicação. O pastor Paulo vai orar. E você vai fazer um compromisso com Deus. Ele vai orar para o Espírito Santo te fortalecer nesta batalha, irmãos. E se prepara, porque quando Deus vem, e Deus gosta de barulho, hein? Ele poderia ter matado o faraó de boa, sacrifício nenhum. Poderia ter mandado os anjos com os caminhões de mudança, mas ele resolveu escurecer o sol, transformar o Nilo em sangue, abrir mar e resolveu fazer barulho. Eu acho que Deus é pentecostal. Fecha teus olhos. Oremos, povo de Deus. Abra o teu coração, que a nuvem de glória está presente, a unção de Deus está presente, a força do Espírito Santo, a virtude do Deus Todo-Poderoso está sendo derramada aqui. Deus vai colocar um desejo, uma sede por oração no teu coração. Você vai perder o sono na madrugada. E não é porque você está com insônia, é porque Ele está te convidando para oração. Você ao meio-dia vai sentir um desejo, uma vontade de se ajoelhar. É o Espírito Santo que está te chamando para oração. Pai querido e Deus eterno, contempla estas vidas. Contempla, meu Deus, a sede de cada coração, o desejo de cada alma, meu Pai, o clamor desse povo, meu Pai. Senhor querido, em nome de Jesus eu peço a Ti agora, envia, Senhor, envia agora a Tua virtude, envia a Tua unção, envia agora o Teu poder sobre cada vida, Senhor, e deposita nesse coração, nessa alma, uma força sobrenatural, um desejo glorioso em falar contigo, em se comunicar contigo, meu Pai, meu Deus, que não haja barreiras de horário, de circunstâncias, mas que haja uma sede na oração e na busca, meu Deus, das experiências para esse povo contigo, na madrugada, ao meio-dia, onde eles estiverem, fala com eles, meu Deus, da resposta que eles precisam, meu Pai, meu Deus, que a Tua voz
seja audível aos ouvidos e ao coração desse povo. Pai querido, agora manda uma glória, manda um poder, manda unção sobre essas vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe aí, recebe aí, recebe aí.